Boletim Torcida Hits Brasil Qatar 2022. Rumo ao Hexa. Muito bem, e hoje nós temos um reforço aqui do Expedito Martins para a gente falar sobre a seleção brasileira que teve a sua convocação confirmada com o Daniel Alves. Ontem a gente inclusive falou de Daniel Alves aqui, mas hoje nós vamos fazer... Deixa eu pegar o bom dia do Lobo. Lobão, de novo, bom dia, tudo bem? Diferente bom dia, agora. Tudo bem. Tranquilo. Pepe, bom dia, Pepe. Bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Ô, Karina, coloca na tela, por gentileza, aquela... Isso. Nós vamos falar dos clubes que revelaram os jogadores. Consegue ver daí, Pepe? Eu vou falando e a gente vai dizendo. Todos os jogadores foram revelados em algum lugar, claro e evidente. E, pasmem, o clube que mais revelou jogadores foi o São Paulo. Nós temos aqui, então vamos lá a lista. Goleiros. Alisson foi revelado no Internacional. O Ederson revelado no São Paulo e o Everton, que é do Palmeiras, foi revelado na base do Corinthians. Então, 3 jogadores que foram de clubes distintos. Zagueiros, o Thiago Silva do Fluminense que revelou o Thiago Silva, o Marquinhos foi revelado na base do Corinthians, o Éder Militão na base do São Paulo e o Bremer do Clube Atlético Mineiro. Laterais, o Danilo foi revelado no América Mineiro, o Daniel Alves no Bahia, o Alex Telles no Juventude, o Alexandro no Atlético Paranaense. Meio campo, o Casimiro foi revelado no São Paulo, no Fluminense, o Fabinho, o Fred no Internacional, o Bruno Guimarães no Audax. A gente estava até na dúvida, né, Lobão, aqui, mas foi no Audax. O Paquetá no Flamengo, o Everton Ribeiro no Corinthians. Atacantes, Neymar no Santos, o Rafinha no Avaí, o Gabriel Jesus no Palmeiras, o Vini Júnior no Flamengo, o Antony no São Paulo, o Gabriel Martinelli no Ituano. O Ituano revelou o Martinelli. O Richarlison foi também no América Mineiro, o Rodrigo no Santos e o Pedro no Fluminense. Mostrando a base dos clubes brasileiros. Por que a gente mostrou a base desses jogadores? Porque grande parte desses jogadores, ô Lobo, vai participar da Copa pela primeira vez, como a gente disse ontem, né? A primeira Copa do Mundo. E alguns jogadores... 16 deles. 16 ao todo, dos 26, né? 26. E desses que sobrou... alguns vão dar adeus à Copa do Mundo, como é o caso do próprio Thiago Silva, que já disse que é a última Copa do Mundo. O Daniel Alves nem fala, né? Que seja, enfim. Mas também é a última Copa do Mundo, alguns jogadores deixam a Copa do Mundo. A pergunta que eu quero fazer primeiro pro PP, com um dos maiores narradores do Centro-Oeste brasileiro. O Brasil ainda é o grande celeiro de jogadores no mundo, PP? Ô, Kiko, primeiro eu quero agradecer imensamente aí a oportunidade de estar aqui e dizer que eu estou muito revoltado. Aliás, eu ouvi 2 piadas neste ano de 2022 que eu não sei se nós vamos ter a oportunidade de ver novamente. Uma já passou da hora e não tem mais o que comentar e todos já sabem. E a segunda piada foi, sem dúvida alguma, a convocação do Dani Alves. O Brasil tem sido sempre o celeiro dos grandes jogadores e um dos sonhos meu, apenas meu, né? Não sei se é do Lobo, dos demais. Eu gostaria de ver uma seleção brasileira sendo formada com jogadores únicos, exclusivamente em clubes do Brasil. Mas, Expedito, não vai acontecer. Não, tudo bem, pode ir para a Europa. Vai para a Europa. Vai para a Europa, defende. Mas quando se aproximar 1 ano, 2 anos da Copa, que alguém tenha a coragem de dizer, olha, você tem que vir para o Brasil, tá? Senão você não vai para a seleção brasileira. Enquanto acontece ao contrário. Essa questão do Daniel Alves, isso aí é maracutaia do futebol mundial e brasileiro. O próprio professor Tito, eu duvido se ele não ligou, Dani, ô bicho, tu procura um cafundó de ajuda aí pelos lados da Europa, porque se você ficar aqui nesse lenga-lenga aqui no Brasil, brigando para jogar em São Paulo, você não vai ser chamado. Aí o Daniel foi lá pro Puma, do México, né? E lá tá o Daniel Alves. Aí eu tava vendo ali as bases por onde passaram os jogadores. Poxa vida, nós temos jogadores todos da seleção brasileira sendo revelados nos clubes brasileiros. Vamos lá, o Martinelli, revelado no Ituano. Martinelli do Pois Ituano. Aí o Ituano caiu para a Série B. Vai acrescentar o que na vida do Ituano? Agora passa, olha, o Martinelli foi lá, João foi aqui, João... Eu só acho que a seleção brasileira precisava, Kiko e Lobo e os amigos que estão nos acompanhando, um pouco mais de respeito. Eu confesso para você que como brasileiro, amante do futebol, fico muito decepcionado quando a gente chega numa Copa do Mundo, cara.
fazendo... Aí outra coisa também que eu estava vendo, puxa vida, em cada casa de jogador, uma televisão, tava parecendo parecendo aquelas festas de revelação de sexo, se é masculino ou é feminino, um bebê que vai nascer. Como é que é? Chá revelação. Tá lá, um segurando... Como se fosse algo de novo. Quem não sabia que a seleção brasileira... A única novidade que surgiu nesta seleção brasileira aí, na minha opinião, foram duas, né? Essa do Daniel e esse menino aí, o Martinelli, que apareceu do nada, que eu não sei até porque ninguém explicou ainda, só porque o cara é ranzinza, o cara é chato, mas não consigo entender por que o Gabigol não foi para essa seleção aí. E você, Lobo, você acredita que o Brasil ainda continua sendo o grande celeiro de jogadores do mundo, de revelação? Ah, sim, sem dúvida. O que me admira é o Expedito, com 30 anos de futebol, dizer que um ano o jogador tem que vir para a Europa e para o Brasil treinar ele para a Copa. Fabinho, pelo amor de Deus, cara. Isso é um sonho. Ah, que sonho? Então não tem que falar, cara. Isso é um sonho. Tem que falar. Isso é um sonho. Agora eu vou ficar quieto. Vamos até a pergunta, Lobo. Se o Brasil continua sendo a grande celeiro de jogadores do sem mundo? Sem dúvida. Isso sempre foi, sempre será. Vai demorar muito, entendeu? A maior tristeza dessa Copa do Mundo vou dizer, as convocações da seleção nunca foram os melhores, sempre foram os preferidos. Não é de agora. Nunca foram os melhores. Sempre foram os preferidos, desde lá dos anos 30. O Bayern de Munique ontem perdeu o Mané no jogo contra o Werder Bremen. O Mané teve uma contusão no joelho e está fora da Copa do Mundo. Fora da Copa, uma grande... Ele é senegalês. Do Senegal. Do Senegal. É uma perca gigantesca. Mas o Brasil é um celeiro de grande jogador? O que tem a ver o Mané com... Não estou dizendo. Não, o Brasil você está falando que perdeu. Estou dizendo que a seleção do Senegal perdeu o Mané, que é um dos grandes jogadores mundiais, um dos grandes craques mundiais. Teve uma contusão séria ontem, essa contusão dele demora para recuperar entre 4 e 6 semanas. Para voltar a treinar. A Copa é 30 dias e ele está fora. Uma pena. Infelizmente, mais um grande jogador que deixa a Copa. Por isso que alguns jogadores estão, inclusive, fazendo corpo mole nos seus clubes para não entrar em dividida, não jogar. Senti uma dor aqui, professor. Sabe? Vou tomar o terceiro amarelo. Senti uma dor aqui, professor, tal. Porque, assim, agora uma coisa que eu gostaria muito é que quando fosse Copa do Mundo, as seleções tivessem um mês para poder treinar. A convocação fosse feita, tivesse um mês de treinamento. Um mês, agora um ano tirar o jogador da Europa e ir para o Brasil, um mês de treinamento. Pelo amor de Deus. Cada clube, cada seleção pudesse, os técnicos, a comissão técnica, trabalhar pelo menos um mês para poder encaixar os seus jogadores, para poder treinar, para poder ter uma base. Eu estou contigo. Agora, ser convocado agora, para se apresentar dia 14 em Turim, para dia 20 começar a Copa do Mundo, meu irmão. Você não tem treino, ou você tem uma base formada. Por isso que o Tique convocou esses jogadores. Eu não digo nem preferidos, viu, Lobo? Uma base convocada, aqueles que você vem convocando com mais tempo, aqueles que você confia, que você fala, cara, esse cara aqui é casca grossa, eu confio nele quando a coisa aperta, ou você não monta uma seleção. Se você achar que você vai montar uma seleção para treinar essa seleção, esquema tático, vamos no 4-4-2, quando a bola perder a gente vem no 2-3-1, não vai em 5 dias. Desculpa, mas não vai. O cara pode ser o melhor jogador do planeta, mas num esquema tático para você montar, você não vai. Quer que eu vou dar um exemplo muito rapidamente? Um jogador que chegou com status de estrela e hoje tem status de estrela, mas conseguiu jogar faltando poucos tempos para acabar, foi o Yuri. Se encaixou agora no esquema tático. Bom jogador. E outros, o Dudu quando voltou pro Palmeiras também demorou um pouco para voltar a entrosar no esquema tático do Palmeiras de novo. Por melhor que você seja, demora um tempo e você não tem tempo hábil para treinamento. Por isso que a Copa do Mundo é uma incógnita. São 7 jogos, você não sabe realmente. Às vezes não é o melhor que ganha, é o que está menos mal no dia, menos ruim que ganha. Por isso que a Copa do Mundo ela é apaixonante, por causa disso. Eu só acho que a seleção brasileira, a gente diz assim, não estou confiante muito na seleção brasileira, não. Principalmente por esses motivos aí que você vê todos os dias. Quem não sabia que os jogadores que o Tite ia levar seriam esses aí mesmo? Ele vem convocando sempre, né? E esse fato que você falou, Kiko, em relação, como é que vai convocar outros jogadores sem ter tempo para treinar, menino? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, às vezes a gente de médico louco e técnico, todo mundo tem um pouco, mas às vezes você tem que entender também o que o cara vive ali na comissão técnica, né? Então, às vezes você não tem tu, vai tu mesmo. É assim que funciona. Não tem como eu testar. Ele tentou testar algumas coisas aí, mas no final do meio pro fim não dava. E precisava fazer eliminatórias da Copa do Mundo. Como é que eu levo Brasil e Argentina? Não vou levar a molecada no Brasil e Argentina. Não dá. Né? Então tem que levar casca grossa. Amanhã volta mais o Torcida Hits Prime Brasil.